Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa aula de Física 1. Lembrando que essas aulas são destinadas aos cursos de Engenharia Metalúrgica e de Engenharia de Minas. Perfeito, pessoal? Bem, nessa videoaula iremos abordar os conceitos básicos da cinemática, dentro do contexto da cinemática escalar, né? Vou colocar aqui, escalar. Certo? Cinemática escalar. Ok? Bem, e que conceitos básicos seriam esses, né? Então, vamos falar dos conceitos de velocidade, né? No caso aqui, primeiramente, posição. Velocidade. Trajetória. Aceleração. E deslocamento, certo? Então, esses são os conceitos que, digamos assim, formam a base da cinemática, né? Posição, velocidade, trajetória, aceleração e deslocamento. Nesse primeiro contato, estamos abordando do ponto de vista escalar, ou seja, não estamos ainda falando de vetores, certo? Não estamos falando do vetor posição, do vetor velocidade, do vetor aceleração e do deslocamento vetorial, certo? Bem, e primeiramente, como é que a gente define posição, né? Então, qual é a definição da posição? Da posição, do conceito de posição. Como definimos isso? Primeiramente, a posição está relacionada com o quê? Com uma localização, certo? E com um sistema de coordenadas, da qual irá, digamos assim, caracterizar o espaço da qual aquele objeto se encontra, certo? Então, primeiramente, o que precisamos? Precisamos saber o espaço, né? De forma precisa, precisamos saber o sistema de coordenadas onde aquele objeto se encontra e, consequentemente, a sua localização, sua posição do espaço, certo? Então, de uma forma mais, digamos assim, simplória, né, podemos dizer que a posição, o conceito de posição, ele pode ser definido como sendo o quê? É a localização do objeto ou partícula, né? Em um determinado ponto do espaço. Ponto do espaço, certo? E vamos ver futuramente que esse espaço aqui, não agora, mas no futuro a gente vai ver que esse espaço se trata do quê? Do espaço vetorial, certo? Mas ainda não estamos falando de vetor, certo? Vamos falar a palavra espaço do ponto de vista geral da palavra. E o sistema de coordenadas ele é fundamental para que a gente consiga o quê? Fazer a caracterização da posição, certo?
Na grande parte do nosso curso de Física 1, dentro do contexto da cinemática, utilizaremos o que? Coordenada cartesiana, o sistema cartesiano. Mas, em alguns outros momentos, teremos que utilizar outros tipos de sistemas de coordenadas, como o polar, por exemplo, onde a gente não está falando mais de distâncias ou eixos de coordenadas, e sim relacionado com ângulos e eixos radiais, né? Coordenadas radiais. Enfim, mas isso é um assunto para outra aula, não agora. Então, de forma, digamos assim, sucinta, né? Então, vamos dizer que o sistema de coordenadas aqui é o cartesiano. É o cartesiano, certo? Que é o nosso famoso XYZ, se for um espaço tridimensional, XY se for um espaço bidimensional ou 2D, certo? Então pronto, fizemos a nossa primeira definição de posição. O próximo conceito é a velocidade, certo? Como que a gente define velocidade, né? Qual é a definição de velocidade? A definição de velocidade. Velocidade, ela está relacionada com o quê? Com a variação da posição no tempo, certo? Esse é o conceito, digamos assim, fundamental do que é velocidade, certo? Um exemplo, saí da minha casa, desci as escadas, fui na padaria, demorei 5 minutos para chegar lá. Qual é a velocidade que eu utilizei para chegar até lá? Desde o momento que eu saí do meu apartamento até chegar na padaria da esquina. Essa velocidade que eu estou falando, você não tem como saber a velocidade em cada instante, certo? Você teria que ter um aparelho, um velocímetro, né, digamos assim, para saber a cada intervalo de tempo e assim definir, digamos assim, a velocidade que você teve até chegar na padaria. Nesse contexto, utilizamos o conceito de quê? De velocidade média. A velocidade média que foi empregada é o quê? É uma velocidade. Então, o primeiro conceito aqui de velocidade é a velocidade média. Que é aquela que vocês viram lá no ensino médio, certo? Esse conceito de velocidade média está relacionado com o que? Uma média, né? O nome já diz, é uma média no tempo feita no espaço, né? Medida no espaço. Como assim, Francisco? É simples, eu vou explicar para vocês. Vamos pegar o mesmo exemplo. Uma pessoa sai do seu apartamento, da sua casa e vai até a padaria. Demora em torno de 5 minutos, né? Então vamos supor que uma pessoa demora 5 minutos para sair da sua casa até chegar na padaria da esquina, certo? E aí, dentro desse intervalo, ela percebe que gastou o quê? Gastou 5 minutos, né? E porque percorreu uma distância, vamos ver, de 300 metros. Vamos aqui colocar, essa foi a distância que a pessoa percorreu até chegar, digamos assim, à padaria da esquina, o objetivo que ela queria chegar. Então, a velocidade média, ela vai ser dada como? Vamos colocar um VM, né? Velocidade média
ela vai ser dada o quê? Pela variação do espaço do deslocamento que ela percorreu, dividido pela variação do tempo. A variação do espaço é o que? É 300 metros, tomando como origem o ponto de partida, né? Então, 300 metros divididos pela variação do tempo, que é 5 minutos. Aí eu vou fazer o seguinte, eu coloco 5 minutos aqui embaixo? Não, eu tenho que converter essa unidade de tempo para a unidade de distância, né? Para o sistema internacional. Essa unidade de tempo para o sistema internacional. Então, 5 minutos corresponde a quanto no sistema internacional? Então, temos que fazer, né? Então, tem 1 minuto corresponde a 60 segundos. A 60 segundos. Então, multiplicado por 5, isso vai dar o quê? 300, né? Então, eu vou ter o quê? 300 segundos. 6 vezes 5, 30. Então, eu tenho 300 segundos. Então, o que acontece? Isso quer dizer que 300 dividido por 300 dá 1. Então, eu tenho 1 metro por segundo. Então, essa é a velocidade média com que eu me desloquei em todo esse ponto. A pergunta é, isso quer dizer que todo, digamos assim, metro que eu percorri, desde o primeiro momento que eu saí da minha casa até chegar à padaria da esquina, eu sempre tive essa velocidade de 1 metro por segundo? Não. Eu não posso afirmar que todas as posições que estão entre sair da minha casa e chegar na padaria, eu não posso afirmar que eu tive 1 metro por segundo em todas essas posições. Por exemplo, na posição igual a 1 metro, na posição igual a 2, na posição igual a 3, na posição igual a 4, até chegar na posição igual a 300. Eu não posso afirmar categoricamente que a minha posição, a minha velocidade, desculpe, foi 300 metros, foi 1 metro por segundo. Eu não posso afirmar isso, porque isso aqui é uma média. Então, essa aqui é a grande questão, isso aqui é uma média. É um conceito de velocidade média, certo? Agora, quando formos partir para um conceito mais abrangente, certo? Iremos agora introduzir um conceito novo, que é o que? Um conceito de velocidade instantânea, certo? A velocidade instantânea ela está relacionada o quê? Com uma variação de tempo e espaço muito pequeno. Então eu tenho que o meu ΔS agora é o que? Ele se torna um delta pequenininho, S pequeno. E a minha variação de tempo, meu ΔT, ele agora, na verdade, é um delta pequeno vezes T, ou seja, estou falando agora de variações de espaço e no tempo cada vez menores, a tal ponto que elas se tornem muito próximas de zero. Vocês viram algo parecido dentro do contexto do cálculo 1, que é o que? É o limite de uma função, certo? Então agora vamos olhar a velocidade não mais como um parâmetro cinemático, mas como uma função matemática em que ela vai ser dependente do quê? Do tempo, certo? Então, a minha velocidade, agora vou colocar V minúsculo, ela é uma função matemática que depende do tempo, certo? Se ela é uma função matemática que depende do tempo, eu posso fazer o limite dessa função dentro de um parâmetro independente, que no caso aqui é o tempo,
tão pequeno quanto eu queira, ou seja, tão quanto próximo de zero quanto eu queira, ou seja, eu tenho que fazer o limite quando ΔT tende a zero. Ao fazer isso, isso significa o quê? Que a velocidade agora ela vai ser o quê? O limite, certo? Quando eu não tenho esse ΔT, ele tende a zero de quem? Da minha variação de posição, né? Do meu ΔS sobre o ΔT. Em outras palavras, isso vai me gerar o quê? Uma coisa que vocês já viram lá no cálculo 1, que é uma derivada. Então eu vou ter a derivada da posição em relação ao tempo. Então a velocidade ela é o que? É a derivada da posição em função do tempo. Agora perceba que a gente está tendo um caráter bem mais específico. Vou fazer um gráfico e vocês vão perceber. Aqui eu vou fazer um gráfico da posição aqui do X, certo? Vou colocar aqui agora 90 graus aqui, para fazer a coordenada vertical, né? Ou Y. E aqui eu vou colocar o Y. Então aqui vai ser Y. E aqui vai ser um tempo. Y não, vamos colocar S, né? Que a gente está falando de posição. Então vamos falar S. O S é em metros e o T em segundos. E aí vamos supor que agora eu tenho uma função da posição em função do tempo. Da mesma forma como eu tenho uma velocidade em função do tempo, esse S também vai ser em função do tempo. Então isso significa o quê? Ele partiu do zero e fez esse percurso aqui. Chegou num certo tempo e parou. Eu tenho essa informação aqui. Aqui seria zero. E aqui seria, vamos colocar um valor, 2 segundos. E aqui em cima eu tenho um outro valor, vamos colocar 10 metros. 10, né? Estamos falando de metro, então é 10 metros. E aí repare que agora ficou um pouco complicado para saber qual é a velocidade. Como é que é a velocidade em função do tempo? Como é que a velocidade vai mudar no tempo igual a 1 segundo? Qual é o valor? Certo? Então, se eu pego simplesmente o ponto final e o ponto inicial, se a gente for fazer a velocidade média desse objeto, qual é a velocidade média desse objeto que saiu no instante zero de uma posição 0 metros e 2 segundos depois chegou a uma posição de 10 metros. Se eu estivesse falando de velocidade média, que é o V maiúsculo, eu vou simplesmente pegaria o que? A posição final, que é o 10, menos a posição inicial, que é o 0, e dividiria por quanto? Pela posição inicial, pelo intervalo de tempo, né? Que é o que? 2 segundos, que é o final, 2 menos 0. Então isso vai dar o que? 5 metros por segundo. Isso aqui é a velocidade média dentro desse intervalo de tempo, certo? Contudo, entretanto, eu não posso afirmar, por exemplo, que nesse intervalo aqui, para um tempo, sei lá, 0,5 segundos, eu não posso afirmar, aqui eu vou ter uma posição correspondente, né? Vou colocar um S aqui de 0,5, né? Uma posição associada a esse tempo. Eu não posso dizer que nesse intervalo aqui, nesse ponto, a velocidade dele foi 5 metros por segundo. Porque, repare, eu estou restringindo a minha velocidade dentro de um intervalo de tempo pequeno, certo? A mesma coisa vai ser futuramente o que? A posição.
certo? Mas agora a gente está falando de velocidade, depois a gente volta para a posição. Nesse caso aqui, esse gráfico de posição com o tempo, ele está mostrando um comportamento que, digamos assim, temporal, né? Uma variação da posição ao longo do tempo. Então, se eu quiser fazer uma espécie de função que descreve a minha velocidade em função do tempo, o que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso primeiramente saber como é que é o quê? Como é que é a posição, né? Eu preciso saber como que a minha posição varia no tempo. Certo? Eu preciso definir uma função de que como que a posição varia no tempo. E, consequentemente, eu tenho que definir o quê? Se eu sei como é que a minha posição varia no tempo, para cada intervalo de tempo muito pequeno, a tal ponto que esse intervalo de tempo se confunda com o próprio tempo instantâneo, daí que vem a questão da instantaneidade. Uma vez definido isso, como que eu faria para achar a velocidade? Então, se eu sei como é que essa posição varia em função de um intervalo dentro do tempo, né? Como é que ela varia em função do tempo? Eu posso estabelecer o que? A velocidade. Certo? Eu posso determinar a velocidade. Certo? E, consequentemente, como eu vou mostrar para vocês depois, a aceleração. Mas nessa primeira parte, como é que faríamos isso? Isso só pode ser dado a partir do quê? Desse conceito aqui de derivada. Porque a derivada é o quê? É a ferramenta matemática que vai, digamos assim, trazer a informação de como que a velocidade instantânea será calculada ou será obtida a partir do quê? Do conhecimento prévio, né, de uma lei temporal que rege a posição x ou a posição s nesse caso aqui, que também vai depender do tempo. Um exemplo aqui prático que eu vou mostrar para vocês. Vamos supor que eu tenho esse gráfico aqui agora. Eu vou fazer novamente outro gráfico aqui. Eu tenho um gráfico da posição. E aí eu coloco aqui o tempo aqui embaixo. Ok? Então aqui eu tenho a posição S, certo? E aqui eu tenho o tempo T. Aí vamos supor que ele tem essa cara aqui dessa função. Isso aqui é uma função do segundo grau, certo? Só que pegando o que? Tem valores de tempo positivos. Então eu sei que S, a princípio temos isso aqui, ó, é um x, perdão, é um t ao quadrado, né? É uma função t ao quadrado. Ok? Opa, eu já sei como é que é a relação entre a posição e o tempo. Certo? Eu sei como é que é a relação da posição com o tempo. Certo? Se eu sei como é que é a função da relação com o tempo, obviamente para intervalos de tempo t maior que zero, né? Maior ou igual a zero. Porque não faz sentido colocar o tempo negativo aqui. Que aí seria o lado esquerdo do S. Então, se eu conheço uma lei horária, digamos assim, ou uma lei temporal da posição em função do tempo, eu consigo determinar, aí sim, eu consigo determinar
a minha velocidade instantânea para qualquer tempo t maior que zero. Repare que agora o conceito é diferente. Eu não vou fazer uma velocidade média, eu não vou fazer uma variação de posição total com uma variação de tempo total. Em cada pedaço dessa curva aqui, que vocês estão observando, em cada pedaço dessa curva eu vou ter o conhecimento de como que é a velocidade do meu objeto para cada tempo e para cada posição. Esse é o conceito de velocidade instantânea, o que difere muito do conceito de velocidade média, certo? Velocidade média, como o nome já diz, é uma média no espaço e no tempo. Aqui não, aqui temos a velocidade instantânea, mas para isso precisamos de uma ferramenta matemática chamada de derivada. Então, nesse conceito, vamos fazer o que? A velocidade aqui, em função do tempo, que é uma função matemática agora, vai ser a derivada de S em relação ao tempo. E aí teremos o que? A derivada de t ao quadrado é 2t, certo? Então temos aqui que essa é a lei que rege a velocidade. Então eu já sei como é que é a função que expressa a velocidade em função do tempo. Então, para qualquer tempo compreendido entre 0 e um valor limite que eu queira dar, eu vou saber qual é a sua velocidade. Não importa se é no tempo 0,01 segundos, 0,02, 0,3, 0,4, 1 segundo, 5 segundos. Não importa, dentro desse intervalo de tempo estabelecido, se eu tenho um intervalo, digamos assim, uma aproximação muito alta ou muito baixa, eu vou ter o conhecimento da velocidade, certo? Eu vou conseguir mensurar, estimar o valor da velocidade porque eu tenho a lei temporal que governa a minha função velocidade, certo? Então esse é o conceito de velocidade instantânea, é a derivada da posição em relação ao tempo, certo? O que é bem diferente do conceito de velocidade média, certo? Bem, falamos da velocidade instantânea e da velocidade média. Agora o outro conceito é o que? A aceleração, certo? E aí vem a pergunta: como determinar ou definir, né? Como definir a aceleração? A aceleração ela está relacionada com o quê? Com a variação da velocidade. Então perceba uma coisa, por exemplo, para poder achar, para a gente falar de velocidade instantânea e velocidade média, precisamos relacionar a posição com o tempo, certo? A própria unidade da velocidade ela já diz o que ela é. É metro por segundo, né? A unidade de velocidade do sistema internacional é metros por segundo. Então, isso quer dizer que para cada segundo ela vai variar uma posição no tempo. O conceito de aceleração é a variação da velocidade do tempo, certo? Então, podemos definir aqui o seguinte, que a aceleração ela é o que? É a variação, a aceleração média, né? A aceleração média ela é o que? É a variação da velocidade em relação ao tempo. Mas isso aqui, como eu falei, isso aqui é o conceito de média. Se eu quiser o conceito de velocidade instantânea, perdão, de aceleração instantânea, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o mesmo raciocínio que eu fiz antes. Eu tenho que fazer um limite de ΔT tendendo a zero dessa razão aqui, que é a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Então aí simplesmente eu tenho que minha aceleração instantânea, certo?
vai ser quem? A derivada da velocidade em relação ao tempo. E aqui temos o conceito de de aceleração instantânea. Certo? Tem o meu conceito de aceleração instantânea. Ok? Em termos de gráfico, como que vocês acham que é um gráfico que consegue expressar bem o que eu estou dizendo? Se eu tenho uma aceleração que é positiva, maior que zero, como é que eu faria isso? Vamos pegar esse mesmo gráfico que vocês estão vendo aqui. Eu tenho a posição em função do tempo. E eu determinei a velocidade. Não determinei a velocidade? A partir da derivada da posição em função do tempo. Se eu estou dizendo que a aceleração é a derivada da velocidade, a derivada temporal da velocidade, o que eu posso dizer? O que eu posso fazer? É só pegar essa lei temporal que rege a função matemática agora chamada velocidade e derivar ela em relação ao tempo, que aí eu vou ter uma minha função temporal chamada aceleração. Então, pegando esse exemplo aqui do S, né, a minha posição em função do tempo, a gente viu que era t ao quadrado, né? Logo, consequentemente, chegamos a um resultado de que minha velocidade em função do tempo vai ser a derivada desse termo aqui, então é 2t. Então, a aceleração, ela é quem? É a derivada do v em relação ao tempo. Ou seja, se eu derivar 2t em relação a t, isso me dá 2. É uma constante. Ou seja, nesse caso aqui, a aceleração ela não vai variar com o tempo, ela permanecerá a mesma. Então, digamos que essa é uma aceleração constante. Então, a minha aceleração instantânea, nesse caso específico, ela pode ser, digamos assim, modulada, né? Ou, digamos assim, chamada de aceleração média. Certo? Nesse caso específico, porque eu sei que dentro do intervalo de tempo que eu estou observando, eu tenho o quê? Que a minha aceleração não muda. Ela é a mesma. Ela é uma constante do tempo. É uma função atemporal. Ela não depende do tempo. Então, podemos já colocar até a própria unidade de aceleração aqui, que é o que? É metro por segundo ao quadrado. Ok? Então, temos isso. Em termos de gráfico, vamos lá. Repara que nesse gráfico aqui, a gente tem o que? A posição em função do tempo. Agora, como é que a gente faria o gráfico da velocidade em função do tempo? Eu tenho aqui o tempo e eu tenho aqui o que? O eixo que representa a velocidade. Certo? Então, repare o seguinte. Observem aqui a velocidade em função do tempo. É uma função que não é mais quadrática. A posição aqui em cima, ela tinha um caráter quadrático, né? Uma função do segundo grau, que é um s igual a t quadrado. Aqui não, aqui ela já vai ter a velocidade aqui, vou colocar a velocidade. E aqui é o tempo. Agora ela não tem mais um caráter quadrático. Ela não cresce de forma quadraticamente, ela vai crescer de forma linear. Então esse vai ser o gráfico
da minha função velocidade. É uma função linear, é uma função do primeiro grau, certo? Então, reparem que à medida que eu vou avançando, por exemplo, eu saio da posição e vou para a velocidade, a minha função, se for uma função polinomial que descreve a minha posição, ela vai perdendo um grau da sua potência, né? Aqui tínhamos o que? Uma função que é quadrática, segundo grau, um polinômio de segunda ordem. Agora ela decresceu, né, para um polinômio de primeiro grau, ou um monômio, digamos assim. E, consequentemente, se a gente for fazer um gráfico da aceleração com o tempo, então vamos fazer um gráfico da aceleração com o tempo. Aqui tem a aceleração. E aqui eu tenho o tempo. Então, se a gente for fazer um gráfico da aceleração com o tempo, aqui eu tenho a aceleração e aqui eu tenho o tempo. Vai ser uma constante, porque ela é o que? É atemporal, nesse caso específico, certo? Então, nesse caso específico, ela não varia, ela vai ser eternamente essa linha reta aqui que vocês estão vendo aqui, horizontal, certo? Pode passar o tempo que for, que esse é o aspecto da aceleração, ela não vai mudar, certo? E por fim, pessoal, vamos falar do conceito um conceito importante também, que é o conceito de trajetória e deslocamento, certo? Falamos aqui dos conceitos de posição, então já fechamos aqui posição, o conceito de velocidade, o conceito de aceleração. Falta agora falar trajetória e deslocamento. Então vamos lá. E aí finalizaremos a nossa aula de hoje, ok? Bem, o que é trajetória? Pergunta direta, o que é uma trajetória? E aí, consequentemente, a resposta vem. É a soma, né? Uma forma bem, digamos assim, bem direta e bem simples de se responder o que é uma trajetória. Trajetória descrita por uma partícula, por um objeto. É o que? É a soma, vou colocar aqui em amarelo. É a soma, vou colocar soma entre aspas, né? É a soma das diferentes posições do objeto à medida que o tempo avança, né? No tempo. Então é isso. Por exemplo, novamente vamos fazer um gráfico aqui agora. Nem gráfico, vamos fazer o seguinte: eu tenho um ponto A e um ponto B. Isso aqui é uma trajetória, ó. Certo? Se eu tenho um sistema de coordenadas y, eixo horizontal, né? Perdão, y, eixo vertical, né? Falei errado, corrigindo aqui. Y, eixo vertical, e o x, um eixo horizontal. Então aqui é a coordenada x, né? Que é o horizontal. E aqui vamos colocar a nossa coordenada y.
Então aqui é o y e aqui é o x. Reparem que agora não estou falando de tempo, mas o tempo ele está embutido aqui, disfarçado, né? Por quê? Porque se ele sai do A e vai até o B, certo? Eu vou ter o quê? Pontos, né? Que eu tenho um ponto PA, certo? Eu tenho um ponto PA que está associado a um X e um Y. E o X aqui não é qualquer X, é um X associado a A e um Y associado a A. E o ponto B, né? Eu tenho o que? Um XB e um YB. Então, qualquer ponto que constitui essa trajetória aqui, vamos chamar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, eu vou ter um x1, um y1, um x2, um y2, certo? Então eu vou ter diferentes pontos, certo? Onde o que? Quando eu somar, se eu diminuir o intervalo tanto do x quanto do y em relação ao ponto consequente, ao ponto, digamos assim, que vem logo imediatamente após o outro, eu vou ter o que? Uma trajetória, certo? Por isso que eu coloquei soma mais uma soma entre aspas. Na verdade, você está fazendo o que? Você está vendo a variação da posição no tempo, só que dentro de um intervalo de tempo muito curto e dentro de um intervalo de quê? De posição x e posição y também curtas, certo? E aí, novamente, recai ao que? A um conceito de instantaneidade, certo? Então, isso é o que? Uma trajetória. Se a gente for somar todos esses pontos intermediários que está dentro dessa trajetória, certo? Vamos ver o que? Uma trajetória. Quando chegarmos na parte vetorial, na cinemática vetorial, que vai ser a próxima videoaula, vou mostrar para vocês que está relacionado com o deslocamento vetorial, certo? Então, isso é o conceito de trajetória, ok? Bem, e pegando o gancho, né, para responder a última pergunta, vamos ver aqui a seguinte pergunta, né, que é a pergunta final, que agora está relacionado com o que? Com o deslocamento, e é um deslocamento escalar, certo? É o deslocamento escalar, que a gente está no contexto da cinemática escalar. Então, trajetória, matamos, e aí por fim falta o deslocamento. Como caracterizar agora o deslocamento escalar, certo? Vamos utilizar esse mesmo gráfico aqui, certo? O deslocamento escalar entre A e B. A pergunta é: como calcular o deslocamento escalar entre A e B. Nesse contexto aqui, temos um movimento que ele tem duas dimensões, um y e um x, certo? Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer um ΔX. Então, o meu deslocamento escalar, ΔS, ele é a soma do deslocamento escalar relacionado à coordenada y. Aí a gente coloca um parênteses aqui, simplesmente para dizer, olha, isso aqui está relacionado à coordenada y, mais um deslocamento ΔS relacionado ao que? A coordenada x, certo? Então, nesse contexto aqui é A e B, tá? Dentro desse contexto do problema, a gente vai fazer essa pergunta. Então, o ΔS de y vai ser quem? O y de B menos o y de A. E o ΔS de x vai ser quem?
o x de B menos o x de A, certo? Então, é simples, pessoal, não é difícil. É só você fazer a diferença entre as duas coordenadas relacionadas com a trajetória, certo? Então, chega-se à resposta de que o deslocamento escalar entre A e B é quem? Vai ser YB menos YA mais XB menos XA. É simples. Pergunta: e se minha trajetória agora fosse uma linha reta? Mesmo ponto, né? A minha trajetória fosse uma linha reta. Eu tenho A e eu tenho B. Agora é uma linha reta, certo? Ele saiu do A. Estou colocando até a seta aqui para dizer que ele saiu do A e foi para o B. É uma linha reta que une os dois pontos, certo? Então, nesse caso aqui, o que acontece? O ΔS de A e B vai estar restrito unicamente ao que? A coordenada x, certo? Porque eu não tenho mais uma coordenada y. Então, esse camarada aqui morreria dentro desse contexto aqui, desse problema aqui, certo? Então, eu teria o que? Que vai ser um ΔS. É quem? A posição é um XB menos um XA. Então, é sempre a posição final menos a posição inicial. Nesse caso aqui, onde está em amarelo, circulado, é um problema unidimensional. No caso aqui, dessa trajetória mais complexa aqui em cima, y com x, é um movimento bidimensional, de duas dimensões, certo? Ok? E tem um terceiro tipo de movimento, que é no espaço tridimensional, onde teria a coordenada z aqui, que é o espaço real em que vivemos, que tem a nossa dimensão, nossa sensação de comprimento, largura e profundidade, né? Ou altura. Então, pessoal, definimos aqui o deslocamento escalar. Só que agora eu quero fazer um parênteses. Não confundir. Cuidado. Vou colocar aqui um aviso. Deslocamento escalar não é igual, é diferente de distância percorrida. Ou seja, são dois conceitos diferentes, certo? A distância percorrida não é a mesma coisa que o deslocamento escalar. Por exemplo, nesse caso aqui, do movimento bidimensional, que vocês estão observando aqui, o deslocamento escalar vai ser a linha reta, digamos assim, vamos dizer assim. Seria supostamente uma linha reta associada com o quê? Com um intervalo entre A e B, certo? Mesmo tendo aqui uma coordenada y, mas de forma matemática, algébrica, é isso aqui que eu estou analisando aqui embaixo, que eu estou destacando. Isso aqui é a resposta matemática algébrica geral. Esse é o deslocamento escalar para um movimento bidimensional, certo? Então, nesse contexto aqui, vocês percebam que a distância percorrida não é simplesmente eu pegar uma linha reta e traçar aqui entre A e B. Por exemplo, tem uma linha reta aqui que vai até o B. Não, isso não é a distância percorrida. Supostamente, repara que eu estou usando a palavra supostamente. Supostamente seria o quê? A representação gráfica desse resultado aqui embaixo que eu acabei de analisar, né, que é o deslocamento escalar. Certo? Então, não confundir deslocamento escalar com o quê? Com distância percorrida. No caso de um problema unidimensional, por exemplo, esse aqui que está em amarelo aqui,
que vai acontecer? O deslocamento escalar ele vai ser o quê? Coincidente com a distância percorrida, vai coincidir. Mas vamos supor que eu faça o seguinte percurso, eu vou de A até B, certo? Essa seta aqui quer dizer simplesmente que eu estou saindo, tá? E depois eu volto até A novamente, em vermelho, eu vou voltar para A de novo. Isso aqui não é trajetória, tá? Isso aqui é só dizer que eu fui e voltei. A trajetória continua sendo uma linha reta, certo? Um movimento retilíneo. Repare que aqui o deslocamento escalar é zero. Por que o deslocamento escalar é zero? É nulo, porque eu saí da mesma posição inicial e retornei ao mesmo ponto, a mesma posição que tinha anteriormente. Mas a distância percorrida não é nula. É exatamente o dobro da distância de A até B. Certo? Então, cuidado que não confunda o deslocamento escalar com distância percorrida. Certo? São duas coisas diferentes. Bem, então, pessoal, finalizamos a nossa aula aqui. E na próxima videoaula iremos abordar a cinemática vetorial. Ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.